Viramos a página para um assunto que também envolve o Dr. Elias Matarassati. Aquela questão do hospital evangélico que envolveu a médica doutora Virgínia e mais uma série de profissionais e que teve uma repercussão realmente extraordinária. No centro também das discussões, das especulações e das informações a respeito, estava lá o nome do Dr. Elias Matarassati. Essa convocação o deixou preocupado com o que viria pela frente? Como é que o senhor vê hoje esta questão? Olha, 2013 era o ano que o nosso escritório estava fazendo 40 anos de existência. Eu, voltando das férias de verão, eu já imaginava naquela época que as causas de maior impacto, clonando aqui o nome do seu veículo, eu já tinha trabalhado. Eu pensava assim, né? Mas naquele dia um telefonema vem e diz, olha, vá até a delegacia tal, núcleo de crimes da saúde pública lá contra, né, o núcleo de repressão, no CRISA, que tem uma médica sendo presa e precisa de um advogado. Eu fui e cheguei lá e a pergunta que eu fiz a ela, a primeira pergunta foi a seguinte, doutora Virgínia, tudo que a senhora fez, falei baixinho para que ninguém escutasse, tudo que a senhora fez naquela UTI, tem respaldo na literatura médica? Ela disse, tem. Eu falei, então eu sou o seu advogado. E a partir daquele momento, veio a prisão, vem a liberdade dela, e hoje ela responde em liberdade, mas uma coisa é certa. Eu deduzi uma fórmula. Para você acusar alguém, tem que ter fato criminoso. Ou seja, tem que ter quem matou quem, de que forma e quando. Repito, quando quem matou quem e de que forma. E neste caso, não apresentaram isto. Ou seja, o Ministério Público provou que morreram pessoas naquele lugar, na UTI. Mas morrer alguém não é crime. Tem que alguém matar a outra pessoa e não apenas morrer numa UTI. Então, a minha afirmação é que não ficou provada sequer a existência de um fato criminoso. Doutor Elias Matarassati, em que fase se encontra hoje este processo em torno do hospital evangélico? Olha, os efeitos para o hospital como entidade foram catastróficos. Um hospital feito com a duros golpes de nobreza de várias igrejas evangélicas, é uma instituição já de várias décadas, que vinha prestando um serviço maravilhoso para a população, referência em queimados, referência, enfim, um corpo clínico, médicos devotados trabalhando lá. Foi muito gravoso para a entidade e para todos os que lá trabalham. Nós tivemos, assim, o destruir de um sonho de uma pessoa em ser médica. Esta mulher, ainda que absolvida, e será, nunca mais poderá exercer a medicina, porque existe um ditado que fala de médicos e de profissionais em geral, mas médico, engenheiro e advogado é o principal, assim, personagem desse raciocínio. Você pode exercer a medicina, você pode exercer a advocacia até sem grande talento, mas sem honra você não a exerce. Não tem como exercer a advocacia sem honra, nem a medicina, nem a engenharia, nem um meio de comunicação. Então, tem que ter honra. E o processo criminal, ele traz essa carga negativa e desonra a pessoa. E mesmo absolvida, ela não consegue voltar mais. Então, a gente lamenta o que aconteceu. E até um jornalista esses dias falando comigo, eu brinquei com ele, disse, justamente para medir esse problema, eu disse a ele assim, você notou que talvez tenha até sido bom que a doutora Virgínia saiu daquela UTI? Ele disse, por quê? Mas você falando isso? E eu estava preparando uma armadilha de palavras. Eu disse, sim. Veja você, a partir da saída dela daquela UTI não morreu mais ninguém lá. Não tem mais ninguém que morreu naquela UTI. As pessoas vão para a UTI,
tem alta e vão para o quarto e vão para casa. Parou de morrer gente na UTI do evangélico. Ele disse mesmo, eu falei, claro que estou brincando. Veja só, eu falei isso para você entender que a UTI é um lugar onde vão pessoas em estado grave. Terminal. Então vamos supor, você na rua sente um problema, vai no médico, o médico receita e vai para casa se tratar. Quando a medicina aconselha que você se interna num hospital, já a coisa não é muito boa, mas você vai para o hospital. Agora, dentro do hospital, quando dizem que você vai para a UTI, já é uma antessala de uma coisa ruim. Agora, é claro, podem voltar ao quarto, podem entrar em óbito. Então, nós, neste caso da médica Virgínia, foi um aprendizado fantástico. Foi um aprendizado assim como pessoa. Até eu mudei alguns conceitos que eu tinha a respeito de desses profissionais? Pessoas em estado terminal, né, de terminalidade. Eu cheguei a refletir o seguinte: as religiões não nos ensinam a morrer. Ninguém nos prepara para a morte. E chega um momento na vida que é tão natural quanto nascer. Mas nós marchamos de costas para a morte. Nós somos, assim, orgulhosos. Nós sabemos que a nossa cova, nosso túmulo está em algum lugar. Mas que nós não queremos falar disso. Nós andamos de costa para ele. Então, vai chegar um dia em que todos nós morreremos. Agora, a missão da medicina é lutar contra a morte? Não é. A missão da medicina é ter igual respeito, tanto pela vida quanto pela morte. Porque agora o Papa Francisco escreveu um livro, recentemente eu ganhei um exemplar, onde numa página ele está conversando com uma outra pessoa e vem essa questão de manter uma pessoa artificialmente, mas não no sentido de se tirar a medicação que está suportando ali o paciente ou o aparelho. O que acontece juridicamente? Se você, claro, você está negando uma possibilidade de vida para aquela pessoa que está ali. Agora, quando a pessoa já morreu e continua respirando por um aparelho, porque aquele aparelho injeta oxigênio e tira do pulmão, é um falecido que está respirando ali. Então nós tivemos casos de morte cerebral constatada com Doppler, que aí a pessoa, 24 horas, uma morte cerebral já constatada, e no momento de retirar a aparelhagem, né, vem uma enfermeira e observa aquilo e não concorda com aquilo, não sabe bem o que está acontecendo. Não é uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem. E acaba levando ao Ministério Público situações perfeitamente explicáveis à luz da medicina. Então, o que eu posso dizer aqui para você, para quem estiver nos assistindo, para seus audientes, a medicina tem sua forma de trabalhar. Por exemplo, se o médico prolonga a vida de um paciente usando de métodos obstinados, ele comete uma infração ética também. Quando chega o momento que a medicina chama de prognóstico fechado, não tem mais o que fazer por aquele paciente, eles simplesmente procuram dar um atendimento humanizado para aquele fim daquele ser humano. O que o Papa dizia? Do contrário, você começa a entrar no campo de um encarniçamento terapêutico. A pessoa começa a se desfazer naquelas mesas e camas de UTI, começa a se decompor. Então não é isso que todos queremos. O que nós queremos? Nós queremos que as pessoas não fiquem doentes. Se ficaram, que se recuperem. Agora, chega um momento em que a pessoa vai para um UTI e vem aquela famosa decisão da família, né? Te resta o quê? Olha, está com 90 anos, está com embolia, está com isso, está com aquilo, e está na hora e teve morte cerebral, e agora você quer doar órgãos, não quer, enfim, vai chegar esse momento. E as famílias também, como nós todos, não estão preparadas para esse momento, acabam não entendendo, muitas. Eu chamo esse processo de processo das incompreensões. Eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto. E eu começo o livro dizendo:
Neste caso, os que menos entendiam foram os que mais suspeitaram. E realmente, agora as coisas estão se esclarecendo. A sua pergunta inicial, como está? O processo está na segunda vara do júri. Denúncia. Ouvimos todas as testemunhas. Está em perícia. Eu entendi que não tem nenhuma prova de que naquela UTI tivéssemos qualquer antecipação de óbito ou, aspas, eutanásia, como se noticiou no início. Então, é um outro caso que eu tenho orgulho imenso em estar trabalhando. Veja só, extremos. No caso do Carlos Filho, eu trabalho como assistente do Ministério Público acusando. É o extremo. Aqui eu trabalho defendendo e também é o extremo porque a acusação veio com toda a força possível e imaginável, falando coisas que devia e coisas que não devia no processo. Qual é a previsão em relação a uma decisão final? Agora está em fase de perícia. A hora que terminar a perícia e nós esclarecermos todas as dúvidas dessa perícia que está sendo feita pelo IML aqui do Paraná, né, de Curitiba, daí marchamos para a audiência de interrogatório dos acusados. Aí então vai ter uma audiência onde os médicos e enfermeiros, enfim, os acusados, serão interrogados. A partir daí virá uma sentença chamada de pronúncia que aceitará a acusação como razoável e mandará a júri ou dirá, não, é caso de absolvição sumária, não há prova de existência de crime, que é a nossa tese. A minha tese de defesa é, não existe prova de existência de crime. Nós não temos um caso que tenha prova de que tenha sido uma morte não pela, digamos assim, pela própria doença que a pessoa padecia, né? Um efeito deletério da própria doença. Não tem uma morte que foi causada por ação humana. Isto não. Então, nesse momento, o juiz dirá, para por aqui, absolvo, esqueçam esse caso, absolvo. Ou então manda para julgamento pelo júri, que eu não acredito que vai ter júri nesse caso. Isso aí vai levar mais uns 2 ou 3 anos, mais ou menos? Uma boa estimativa. Eu creio que em meados de 2016 poderemos ter um interrogatório dos acusados. Eu acredito que em meados de 2016, perto do segundo semestre, poderemos ter uma sentença já dizendo o que é que vai acontecer para frente. Eu não acredito que tenha júri por falta de prova de existência de fato criminoso. Então, é a nossa previsão que a justiça se faça aí também, e aqui se faz justiça absolvendo. Doutora Virgínia, passou por momentos terríveis, foi inclusive cognominada como monstra do evangélico, que é uma denominação maldosa daqueles que anteciparam o julgamento, e por isso nós gostaríamos de saber em que situação se encontra hoje este ser humano chamado Virgínia. Ou o que restou desse ser humano depois dessa acusação. Bom, quando nós conseguimos a ordem de soltura, e aqui vai um elogio ao equilíbrio técnico do juiz da segunda vara do júri de Curitiba, doutor Daniel Surdi de Avelar. É uma pessoa que tem muito equilíbrio e aplica o direito posto sem se deixar influenciar por ninguém. Ele tem a opinião dele de juiz, é um autêntico magistrado. Analisando e mandando ela ser libertada, ela sai, volta para a casa que estava, mas resolve morar com um filho. O apartamento dela era alugado, ela entrega para imobiliário o apartamento e vai morar com um filho aqui em Curitiba. E o seu filho, de nome Leonardo, está com a mãe, e a mãe está agora recolhida em casa, fazendo alguns estudos, colaborando com a sua própria defesa, está confiante em tudo, com a consciência tranquila de que nenhum mal fez a ninguém, apenas praticou a medicina intensiva. E como ser humano, claro, se você pega uma pessoa, por exemplo, um maquinista de trem e tira ele da profissão, você pega um cinegrafista, tira um comunicador e tira o seu trabalho, eu creio que nenhum de nós gostaria
de passar por isto. Então, aquele sonho que a pessoa tem de se realizar profissionalmente, eu creio que ela não acalenta mais esse sonho, porque ela não teria como voltar, mesmo porque, em absolvida, há quem pense que não, culpada era, mas como ela era uma médica, então resolveram absolver. Isso o vulgo acaba pensando dessa forma. Quando eu falo vulgo, eu me refiro não àquelas camadas mais carentes da população, eu me refiro àquelas pessoas mais maldosas da população que não aceitam resultados da justiça. Então, pelo sim, pelo não, eu creio que mesmo absolvida, ela não terá como voltar ao exercício da sua profissão. Então, é um ser humano que artificialmente nós tiramos da sua profissão, ou seja, se liberdade é um pássaro, né, em seu curso, justiça é não deixar que nada interfira com este voo. E neste caso nós tínhamos então a liberdade, uma ave em curso, e vem algo e interfere com esse voo e ela acaba perdendo o seu rumo. Em relação aos demais acusados envolvidos, o senhor tem alguma notícia a respeito? Olha, os demais acusados deste caso estão em melhor situação do que ela, porque as acusações são menores. Ela é que tem a carga processual maior. Mas eu vejo que não há como se condenar ninguém aí por falta absoluta de provas, por falta absoluta mesmo da existência de um fato criminoso. Então isso nos dá assim um conforto na defesa. Por quê? Porque o próprio fato nos conduz a um lugar bom desse processo. Eu creio que não haverá problemas maiores, porque há que se dizer cientificamente o que aconteceu. E cientificamente não tem como afirmar o que estão dizendo.